Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu queria falar um pouco sobre as contradições que existem nesse Brasil. E uma delas é a que se refere aos guerreiros do povo brasileiro. Esses guerreiros do povo brasileiro, conforme nós vamos ver, em os marginais mais conhecidos e mais perigosos do Brasil. Que coisa, hein? 360 graus da mudança. Então vamos falar. Primeiro esse aqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse indivíduo é, sem sombra de dúvida, o maior corrupto que já houve nesse país. Dizendo isso, e lembrando também que ele foi o presidente do Brasil com mais aprovação popular que já existiu. Ele atingiu 84% de apoio popular. Que contradição, que coisa, né? E esse homem, hoje, é um foragido. É um homem que corre da polícia. Tem um medo do Sérgio Moro que não pode nem... Ele não passa mais por Curitiba. Aliás, ele hoje não passa mais por lugar nenhum. Ele já é preso dele mesmo. Ele não sai mais, não fala, sumido. Cadê aquela garganta toda? Toda hora está na televisão falando. Foi para a porta da Petrobras para falar mal da Operação Lava Jato, atacar a Operação Lava Jato e dizer que tinha orgulho da Petrobras, aquela Petrobras que ele acabou, que ele quebrou, que ele enriqueceu em função dela. Esse é o mais perigoso marginal desse país. Muito bem, essa aqui anda por aí espalhando que o impeachment dela é golpe. Não é golpe, não. O impeachment dela é porque ela é criminosa. Ela cometeu crimes de responsabilidade fiscal. Ela cometeu tantos outros crimes, tantos outros malfeitos, que se ela não fosse pego com o crime de responsabilidade fiscal, tem mais ou menos aí uns 15 a 25 tipos de impeachment que poderiam ser pedidos em função dos crimes que ela cometeu. Mas vamos lá. Eu, aqui para nós, e posso comprovar agora, esta mulher é a maior criminosa que já houve nesse país. A maior criminosa. Eu vou mostrar para vocês, isso é claramente o que você pode ver. Olha só. Vamos entender por que o Lula fez essa mulher a presidenta do Brasil. Uma simples razão. Dilma era uma pessoa, né, que nunca foi eleita nada. Primeiro que ela não tem competência nenhuma, não é popular, não tem habilidade em falar, não tem habilidade de explicar, não tem comunicação verbal, não tem comunicação pessoal, nada essa mulher tem. Essa mulher é uma anta, arrogante, ignorante e, sobretudo, mentirosa. Mente, mas mente pra burro essa mulher. Ela não consegue falar a verdade. Ela pertenceu a grupo terrorista. Na época da faculdade ela pertenceu ao grupo terrorista. Faculdade, ela frequentou faculdade. Se ela estudasse, ela não apresentaria essas características de ignorantes, de pessoas semi-analfabetas que ela apresenta, que não consegue nem expressar um pensamento. Então ela nunca estudou. Ela frequentava as escolas. Com maracutaia deve ter recebido o seu diploma, o que não é fácil. Já vi tantos maracutaias na universidade dando diploma. Então o dela é comunista muito. Esquerdistas e comunistas nos diretórios acadêmicos devem ter sido responsáveis, esses diretórios acadêmicos dominados pelos esquerdistas, devem ter sido responsáveis pelo diploma da Dilma Rousseff. Um deles deve ter sido responsável. E
foi presa, foi torturada. E nunca se viu ninguém falar que ela fosse traidora. Realmente não existe essa informação. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Então, obviamente, o senhor Lula olhou, entendeu bem esse perfil, assim como ele entendeu os 300 e trouxe 300 picaretas para o lado dele, para explorar os 300 picaretas, ele trouxe a Dilma e colocou-a como presidente, porque se viria um grande papel. Essa mulher, sendo colocada como presidente dessa maneira, ia dever um favor tão grande ao senhor Lula que ela jamais poderia lhe negar qualquer pedido. E qual foi o pedido principal do senhor Lula? Não mexa com minha organização, minha quadrilha criminosa que objetiva permanecer no poder. E assim foi feito. Basta dizer que os 6 primeiros ministros do governo dela foram todos denunciados como corruptos. E todos saíram do... Agora pergunto, foi a Dilma que botou isso para fora? Não, eles que pediram. Pediram, fizeram carta pedindo demissão. E outra coisa, Dilma teve o codinome de faxineira do Brasil. Faxineira? Para ter esse título, ela deveria ter denunciado essas pessoas, esses 6 ministros, investigado para saber se as denúncias eram verdadeiras ou não, averiguação completa e absoluta, dando oportunidade de direito de defesa, para ver se aquelas pessoas eram de fato criminosas, corruptas. Jamais foi feita alguma coisa. Por quê? Ela não poderia negar o pedido do Lula e não fazer nada. E aí nós vimos, descida moral, agora completa o quadro. Ela trabalhou e muito, nomeou até ministros para proteger empreiteiros corruptos, empreiteiros safados que aceitavam pagar propina para receber negócios superfaturados, negócios superfaturados para fazer negócios superfaturados com a Petrobras. Tudo isso ela, claro, ela está ali tentando proteger porque ela está sabendo disso. E por último, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que estava às vésperas de ser preso na Lava Jato pelo Sérgio Moro, e ela tentou dar um golpe de nomeá-lo como ministro da Casa Civil do governo dela, para que ele obtivesse o foro privilegiado e não fosse preso pelo Sérgio Moro. Ele até hoje não foi nomeado, está aí ainda decidido isso, e nem será, porque a Dilma, quarta-feira agora, dia 11, ela será afastada do cargo. Então, esta mulher é a maior criminosa que tem nesse país. Porque olha só, ela está protegendo todos os corruptos lulopetistas, todos os corruptos coordenados pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, numa organização criminosa para se manter no poder. É isso que ela está fazendo. E olha só, você pode não ter roubado, pode não ter botado dinheiro no bolso, mas se você sabe do que está acontecendo, no caso principalmente de uma presidente que tem a obrigação de agir, porque ela, afinal de contas, é a chefa do Brasil, é a chefa do executivo do Brasil, ela tem que zelar por esse país. Se ela não age e não toma nenhuma providência a respeito, é porque ela está concordando com isso. Ela está participando nisso. Ela está apoiando os métodos criminosos desses bandidos. Então, ela é muito mais criminosa do que cada um de per si deles. Porque ela está apoiando todos, dando suporte, apoiando, tentando atrapalhar as investigações sobre os casos, e por isso
ela é uma criminosa. E a maior criminosa que já houve no país. Tá certo? Bom, vamos descer aqui para ver o outro. Olha quem aparece aqui, o José Disseu. O José Disseu fez um papel de canalha. Né? Eu nunca vou perdoar o José Disseu por isso. Um cara que rouba 38 milhões, recebe uma multa do Supremo Tribunal Federal de 900 pelo roubo desses 38 milhões, e ele faz uma vaquinha digital para que o povo que votou nele entrasse com algum dinheirinho para ele liquidar a operação. E foi isso que foi feito. Uma coisa eu achei legal, que o idiota do Zé de Abreu, né, se sentiu orgulhoso em ter dado dinheiro para a vaquinha digital do José Disseu. Olha só, José Disseu se não for o maior, porque o maior é Lula, ele está bem perto do segundo lugar. Não, criminoso também, criminoso maior do que a Dilma ele não é, que a Dilma protege inclusive ele, José Disseu. Então ele está aí no terceiro lugar, bem colocado mesmo. José Disseu, no início do mensalão, quando se perguntava sobre o mensalão, ele dizia assim: o PT é um partido que não rouba e não deixa roubar. Rapaz, que coisa, fiquei impressionado com o José Disseu. Que o chefe da quadrilha do ladrão era o José Disseu. E por isso ele foi para a cadeia. E por isso ele foi multado. Tá certo? E tem mais. O José Disseu, mais tarde, foi preso novamente, com a boca na botija, roubando dinheiro da Petrobras, na Lava Jato. Basta dizer que ao irmão dele, ele mandava a propina dele 30 mil por mês. Viu o tamanho do roubo que esse cara fez. Isso é um tremendo safado. Se dizia paz dos pobres, protetor dos pobres, protetor da Petrobras, contra a privatização da Petrobras, e ajudando a destruir a Petrobras, enriquecendo as custas da Petrobras. Esse aqui é o José Disseu. Esse cara é perigoso, perigosíssimo. É um marginal perigosíssimo. Esse outro aqui, esse outro presidente do PT, na época do mensalão, assinava cheques de 20 milhões, 5 milhões, não sabia para quê. Depois é que se sabe que aquele dinheiro desviado, dinheiro desviado do governo brasileiro, ou seja, do povo brasileiro, do contribuinte. Ele desviava esse dinheiro. Para quê? Pagar as campanhas do Duda Mendonça, que foram feitas em 2002, e na época combinado que ela seria paga, as campanhas seriam pagas se Lula fosse eleito em paraísos fiscais. Quando Lula fosse eleito, ia em paraísos fiscais. Isso Duda Mendonça confessou chorando, isso que eu estou dizendo aqui agora. Então esse indivíduo aí foi preso. Foi preso, deu chilique. Todo dia acontecia uma doencinha, você achava que estava com problema de coração, não sei o que, tudo para sair da cadeia. Até que lhe perdoaram e ele saiu da cadeia. Mas esse é perigoso. Esse é um marginal perigosíssimo que veste uma pele de cordeiro, dizendo que é popular, que gosta do povo, e no entanto tirou dinheiro do povo, roubou o povo brasileiro. Pegou 6 anos e 11 meses de cadeia. E por último, meu amigo, tem aqui o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, um bandido, um marginal perigosíssimo. Mas quando compara com esses 3 ou 4 que eu falei aí acima, com a Dilma, o Lula, o José Disseu e o Zé Genuíno, é como se ele fosse um grão de areia numa praia, na praia do lulopetismo. É muito pequeno em relação aos outros.
pequeno, porque os crimes dele em relação aos outros são ínfimos. Quantas pessoas matou esse cara? Vamos imaginar 100, 200 pessoas? 100, 200 pessoas. Roubou muito dinheiro? Roubou muito dinheiro. Será que ele roubou 10% do que roubou o Zé Genuíno? Não, que nada. Será que ele roubou 1% do que roubou Disseu? Não, que nada. Nada disso. Disseu é um cara que roubou muito bem, né? E Lula não vai nem se pensar, nem se pode nem comparar com a Lula deu. Agora, em relação aos crimes, também, os crimes dele, 200 pessoas, muito pouco para essa turma aí. Lula, Dilma, o Zezinho matou milhões de pessoas, porque foram dinheiros desviados do governo. Significa menos dinheiro para hospitais, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para remédio, para atender o povo pobre, que eles diziam que estavam defendendo. Gente morrendo na fila de hospital por falta de atendimento. Gente morrendo nos hospitais por falta de remédio. Gente morrendo em casa porque não tinha atendimento, não tinha nem condição de chegar até o hospital. Esses caras mataram milhões de pessoas. Não foram 200 pessoas, não. Foram milhões de pessoas que eles mataram. A ação de Dilma, de Lula, Dilma, José Disseu e José Genuíno é responsável por milhares de mortes nesse país. Esse Fernandinho Beiramar, se fossem julgados todos juntos, Fernandinho Beiramar escapulia certinho. E era capaz de ser canonizado quando soubesse e me disse todo o mal que esses marginais do poder lulapetista, perigosíssimos, fizeram à nossa população. E esses dois aqui, o senhor Lula e o senhor Zé Disseu, está aí sendo denunciado de crime de morte, não é? O prefeito de Santo André, Celso Daniel, a morte dele está muito atribuída, muita sugestão de que esses dois são responsáveis pela morte do Celso Daniel. Ainda não se sabe, né? Mas o Ronan Tito, que andou chantageando o Lula, dizendo que se não desse dinheiro para ele, que ele denunciaria o crime do Celso Daniel, e o Lula providenciou 6 milhões para o Ronan Tito, está na cadeia. E brevemente ele vai fazer a delação dele premiada. Tá certo? Então, esses marginais são muito perigosos. Mataram muita gente. Evidentemente não é um crime direto, é um crime indireto. Direto somente do Celso Daniel, que a gente sabe. Mas, aliás, tem até 8 testemunhas ou 9 testemunhas do caso que foram mortos também, em condições completamente estranhas. Mas, em compensação, não vai comparar em número de mortes com o nosso amigo aqui, com Beiramar. Mas quando você compara com todas as mortes de uma maneira direta ou indireta, o Fernandinho Beiramar é pinto junto a esses homens aqui. Meus amigos, esses marginais são muito perigosos. Esses marginais, além de acabar com a educação, além de acabar com a saúde, né? Matar muita gente por falta de remédio, matar muita gente por falta de atendimento médico, porque os hospitais não tinham as verbas para atendimento em função dos desvios das verbas, dos roubos que aconteceram na Petrobras. Tá certo? Esses são muito perigosos, muito bandidos. E pior ainda, ao retirarem, ao roubarem, desviarem todos esses recursos de Petrobras e do governo, evidentemente
a educação sofreu muito. E quantas pessoas, garotos na idade escolar, etc., que poderiam ter uma vida melhor em função da educação melhor e não estão tendo em função do roubo desses canalhas aqui que eu estou mostrando. Esses canalhas são canalhas. São muito mais canalhas do que esse aqui. Esse aqui, por exemplo, se sabe até que ele ajuda. Nas favelas onde ele tem prestígio, ele ajuda. Esses aqui, e sem dizer, ele não promete ajudar, mas ajuda. Dizem por aí, não sei se é verdade. Mas esses aqui se arvoraram de pais dos pobres. Achavam que tinham o monopólio e a sabedoria de como ajudar aos pobres. Esses aqui. E, no entanto, praticaram exatamente o oposto do que diziam. Roubaram dos pobres, tiraram dos pobres, fizeram os pobres mais infelizes, fizeram os pobres do Brasil, além de infelizes, né? Além de sofrerem no bolso, na alimentação, na educação, na saúde, o povo brasileiro sofrendo muito mais pela falta de confiança no futuro do país. Até isso eles roubaram do povo, a esperança de um país melhor no futuro. Um abraço para vocês e até a próxima.